Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um episódio do Na Cabine Podcast aqui nos estúdios Decola, no centro do Rio, mais especificamente na Lapa. Decola com 2 L's, _oficial. Você acha no Instagram. É o episódio número 11 do Na Cabine Podcast. Desde já eu peço a sua participação. Se inscreva, é muito importante para o canal. Ative o sininho das notificações. Vamos deixar o like também aqui na live, na transmissão, que dá engajamento, né? O engajamento é muito importante. E agora você pode ser membro do Na Cabine Podcast, então é só clicar e se inscrever. Hoje com o ex-zagueiro Jorge Luiz. Satisfação, Jorge. Prazer te receber, fera demais. Jogou no Vasco, no Flamengo, no Botafogo, no Corinthians, na Portuguesa. Muita história para contar, cara. Tudo bem? Pô, tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Pô, muito legal. Bom ter um conhecimento também, né, já dessa entrevista, né? Fazendo é resenha. Coisa que realmente é uma coisa nova, né? Então, pô, isso é muito importante, é muito legal, pô, fico muito feliz. E é muita história para contar, né, irmão? Exatamente, né? Tem até uma história um pouco assim pequenininha, né? Pô, apresentar aqui o meu filho também. Tá aí, né? Que Pedrão. Adora futebol, né? Aí tá também já treinando. E daqui a pouco ele já está chegando aqui no Rio também para ver se ele consegue, né, disputar aí um campeonato para que ele possa ficar mais tranquilo, né? Tomara que o Pedrão dê certo. Ô Jorge, conta então primeiro, como é que tu começou, como é que foi o início da tua trajetória no futebol? Eu comecei praticamente, né, eu tinha 15, 16 anos, né? Então eu jogava bola, estava até conversando aqui com ele, eu jogava bola, né, lá com os meus amigos, né, de casa mesmo e tal, não do futebol aqui do Rio, né? Ainda era o que eu mais queria, né? Era disputar um campeonato carioca. Pô, a minha vontade muito grande de jogar no Maracanã. E você era de Niterói? Eu ainda sou. Ainda é de Niterói. Então, mas daquela época também, né, era de Niterói. Então, eu conheci, né, uma pessoa que ele foi o juiz, né, da final de Flamengo e Vasco em 1986. Uhum. E ele morava lá na Engenhoca, que era próximo onde a gente disputava um campeonato. Uhum. Né? E aí eu falei lá com o pessoal, né, sobre ele, né, que depois eu vi ele passeando ali na João Brasil, né, que era próximo ali da onde a gente jogava, e aí falei com o pessoal. E aí eles chamaram ele para apitar a final, né, que estava, e que o meu time também estava na Era um campeonato de pelada? Pelada. Uhum. Não era nada de coisa, não, era pelada mesmo. Mas era muito legal, né? Uhum. E eu, pô, estava dentro o tempo todo final de semana eu estava lá. Religiosamente? Eu não deixava nenhum coisa. E até, pô, a minha mãe, né, cara, que, pô, inclusive hoje ela não está muito legal, né, e tal, mas a gente está, né, pedindo a Deus e tal, para que ela possa ficar mais tranquila. E até porque ela me ajudou muito também a chegar, né, aonde eu consegui chegar. Te deu todo o suporte. Me deu muita coisa, pô, me ajudou muito, tá? Então, eu fico, às vezes, até um pouco triste, né, pelo momento que ela tá passando. Mas a gente se entende, né, cara, pela idade, né? Hoje minha mãe está com 78 anos, 79 anos, então a gente, né, infelizmente a ordem natural das coisas, né? Exatamente, entendeu? Mas enfim, vai ficar bem, se Deus quiser. Com certeza, se Deus quiser. E aí eu fui pro aí ele me botou lá no Central do Piraí para fazer um teste. E era legal o Central de Barra do Piraí? Porque hoje em dia eu nem sei se existe. Existe ainda? Existe. É? Existe. Eu também não tô tendo muito contato com ninguém de lá não. Mas como a gente tem o celular, né? O celular ajuda bastante. Sim, aproxima todo mundo. Isso, exatamente. Aí o celular, no celular
tem lá o Central de Barra do Piraí, tá lá. Né? Então, eu acredito que eles estão disputando o campeonato, né? Sim. Até porque eles são da série B. Né? Então, não sei se eles passaram para a Série A ainda, né? Mas, a princípio, pelo que eu vi, eles estão na Série B. Né? Então, eu fui para lá e o juiz arrumou para mim fazer um teste. Eu fui para lá, fiz o teste, né, e tal. Gostaram de você? Passei, gostaram, passei. Aí lá o treinador, que era de lá mesmo, né, ele apresentou o pessoal, chegou aqui, tal, o Jorge Luiz, tal, vai estar aqui com vocês, tal. Então, isso para mim também foi muito legal, porque eu ainda não tinha conhecimento de como era o futebol brasileiro, né? Então, aquilo para mim era a casa nova. Foi uma primeira vivência. Exatamente, né? Então, e aí eu também não podia também deixar, né, cara? Eu tinha que cumprir a minha parte, né? E era aquilo que eu queria, né? Então, eu fui em busca daquilo, né, cara? De poder jogar em outros clubes também, que eu tinha uma vontade muito grande, né? A minha maior vontade era de jogar no Maracanã, né? Então, eu só dependo de mim, né, para ter essa oportunidade. Sim. Né? Então, eu comecei ali no Central, né? E praticamente as coisas fluíram muito bem. Ficou quantos anos lá? Eu joguei no Central 3 anos. 3 anos. Joguei disputando lá coisas, joguei 3 anos. Aí do Central, eu fui pro Tupi de Juiz de Fora. Já é um outro patamar, já dá uma subida de carreira. Exatamente. Que aí o Tupi, ele já disputava o Mineiro. Né? Exatamente. E daquela fase, né, lá do Campeonato Mineiro, né, que a gente jogava com o Atlético, o Cruzeiro, né, América. Isso. E quando a gente jogava com o Atlético Mineiro, nós víamos alguns jogadores ali, né, cara, que era da seleção brasileira naquela época, né, de... Final da década de 80, é isso? 80, né? Toninho Cerezo. Só craque. O Luizinho. Só fera. Zagueiro. O Luizinho foi... Você tem uma coisa aqui. O Luizinho foi um cara, né, que ele me ensinou muito, porque eu gostava de ver, né, jogos do Atlético por ele. Né, meio que se espelhava nele. Exatamente. Ele era o quarto zagueiro e ele tinha uma técnica muito boa, até mesmo como zagueiro, né? Então ele tinha uma técnica muito, muito boa e aquilo me chamou muita atenção, né? Falei, cara, como é que pode? O cara é zagueiro, como é que o cara joga desse jeito, né, e tal? E aí, tudo bem. E aí acabou acontecendo, né? Aí eu, no Central, né? Aí veio esse rapaz, que ele veio para ser o treinador lá no Central. E aí aí a gente jogando tudo, né, e tal, ele chegou num ponto que ele me chamou para conversar, né? Aí ele falou, Jorge, eu jogava de cabeça de área. Não era zagueiro, não? Não era zagueiro, não. Eu jogava, ainda não. Lá no Tupi? Lá no Tupi. Eu era cabeça de área. Aí ele me chamou e aí falou comigo assim, Jorge, eu tô querendo fazer uma mexida para ter um time mais avançado, ter um time tecnicamente mais à frente. E aí eu preciso, né, que você me ajude. Né? Eu vou colocar você, né, eu não vou tirar você do time, mas eu vou colocar você de quarto zagueiro. Caramba. E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, tudo bem, eu aceito, não estava saindo do time, né? Não estou reclamando, mas aí eu vou ter que assim, aprender e para ter uma certa malícia, né? Porque eu vou iniciar uma nova fase na minha carreira.
Então, eu vou precisar que você me ajude, porque você foi zagueiro. Então, eu vou precisar que você me ajude. Como que eu posso, né, posicionar, né, e tal, essa coisa toda. Aí ele falou, não, tudo bem, pode ficar tranquilo que isso aí a gente vai fazendo nos treinamentos e tal. Aí, pô, pode deixar que qualquer coisa eu falo com você. E isso acabou acontecendo, né? E eu gostei. Pô, tua carreira inteira foi assim. Exatamente. Então... E eu gostei, né, de jogar, ter jogado de quarto zagueiro. E aí eu comecei nos treinamentos nossos, principalmente quando tinha coletivo, aí eu comecei a me apoiar muito ali na firmeza, né, dentro do campo, e tipo, porque eu tinha que passar confiança até para os meus jogadores também, para os meus amigos, né? Tinha que passar confiança para eles e tal. E daí foi, né? Acabou acontecendo, né? E isso, né, pô, chamou assim a atenção dos outros clubes. De outros clubes, né? E o primeiro, né, foi que foi o cara que nós jogamos contra o time dele, que era do Campeonato Mineiro. Jogamos contra o time deles e nós ganhamos lá na casa deles. Nós ganhamos de 4-0. Eu fiz 2 gols. Caramba. Né, tal, de cabeça e um de falta. Que você sempre teve essa característica, né, de bater falta. Exatamente. Aí, pô, tal. E aí, ele viu aquilo, né, e tal, essa coisa, aí ele não chegou até a mim, mas ele perguntou a algumas pessoas e tal, pô, quem é aquele zagueiro ali e tal, pô, tá jogando agora, chegou agora, pô, eu nunca vi ele e tal. Aí o pessoal, todo mundo falou, não, é o Jorge, pô, tal, e chegou aí, o treinador colocou ele como zagueiro, ele era volante, mas colocaram ele de zagueiro e tal, não sei o quê. Aí ele achou muito interessante aquilo, né, e tal. Pô, vocês conhecem, né? Quem é? Infelizmente, o Palhinha. Palhinha? O velho Palhinha, não era o que jogou no São Paulo. Sim. O Palhinha que jogou no Corinthians, uhum. né? E aí teve aí ele me indicou pro Corinthians, né? E eu fui para lá. E quando eu cheguei lá no Corinthians... Pô, já é uma mudança drástica, né? Um dos maiores clubes do país, segunda maior torcida. Exatamente. E aí eu fiquei um pouco assustado, porque a torcida, mudou o muito, tamanho né? Da torcida, né, do Corinthians, sim, pô, não tinha nada a ver com o Central de Barra do Piraí, com o Tupi. Nada. Né? Aí aquilo, pô, me tocou. Você tinha quantos anos aí quando você foi pro Corinthians? Uns 20? Eu fui pro Corinthians, eu tinha 20 ou 21 anos, mais ou menos isso, quando eu fui para lá. E aí eu cheguei lá, comecei a treinar lá no Corinthians, né, e tal, eu sei que fomos treinando. Aí tinha um amigo lá, né, que vocês também têm um conhecimento muito grande. Quem? Cláudio Adão. Cláudio Adão. Um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. Isso aí, o Cláudio Adão. Aí ele também me ajudou muito, né, e tal. Ele já teve uma vez que ele chegou, me chamou para conversar com ele e tal, e ele falou assim, Jorge, cara, você é um grande jogador. Eu falei, não, professor, eu ainda não sou um grande jogador, não. Você que é o grande jogador, né? Eu estou chegando agora, né? Então, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Ele, não, você vai aprender e todo mundo aqui, pô, vai gostar de você, até porque você já passou algumas coisas muito boas para vários jogadores aqui e tal, né? E aí, pô, o pessoal aqui já está começando até já botar você igual o Amaral. Caramba! Dizendo que, pô, você é o Amaral do Corinthians. Falei, não, pô, o Amaral tá ali, ó. Tá? Eu não sou o Amaral, não. Ele, não, mas, porra, tranquilo, o pessoal não tem problema, não. Mas ele também admitiu, né, e tal, sei que. Eu falei, pô, não, então, pô, eu fico tranquilo, pô, tal. Até, pô, você, cara, você é o Cláudio Adão, você é o cara que eu ia pro Maracanã ver você jogar, cara. Você, Zico, pô, Leandro, Júnior, pô, ia pro Maracanã porque eu tinha um primo que ele era flamenguista doente, cara. Então, ele gostava de ir pro Maracanã para ver o Flamengo jogar. E às vezes, eu ia com ele. Sim. E aquilo, assim, o Cláudio Adão me chamava muita atenção, né? Aquela coisa toda também e tal. Cara,
E aí nós fizemos uma amizade, muito grande. Somos, assim, posso dizer, até hoje. Claro. Nós somos amigos e tal. Claro que a gente não se fala todos os dias. Tem a distância e tal. Isso, tem muita coisa. Mas quando se encontra é como se estivesse junto sempre. Exatamente, cara. É um cara muito maneiro, um cara muito gente boa. Total. Sempre, né? Muito gente boa. Cara, e eu fiquei muito coisa quando eu tive essa oportunidade de conhecer o Cláudio Adão. Né? Então, cara, isso para mim foi super importante. Né? E aí, né, como estava falando aqui do Palhinha, né? Aquela coisa, e lá para estrear no Atlético Mineiro, né? E aí nós tivemos uma conversa também muito importante, muito legal, e aonde eu não sou zagueiro, ele falou aí, né? Eu não sou zagueiro não, mas como a gente já jogou e tal, claro, Toninho Cerezo, aqui, você tá vendo, tô vendo ele jogando, né? O Luizinho, enfim, né? Muitos jogadores ali do Atlético, muito bons tecnicamente falando, né? E aquilo ali, para mim, foi super bom, porque eu consegui conviver com muitos jogadores que, além da técnica dele, muito gente boa. Que é importante, entendeu? Né? Exato, claro. Você jovem, chegando. Isso, exatamente. Que eles passaram aquela experiência deles toda, assim, para nós jogadores. O cara que consegue absorver, ele aproveita, né? Exatamente. Então, eles passaram, né, porque eu estava iniciando. Claro, começo de carreira. Futebol. Lógico. E os caras já estavam ali naquela coisa já sabiam os caminhos. Passado, exatamente, né? Então, aquilo ali para mim foi super importante naquela época. Eu não consigo esquecer essa fase. E isso para mim foi muito importante de ter tido, né, um conhecimento com pessoas de futebol, espetaculares. Pessoas que sempre foram gente boas, né? E que também gostei de conviver com eles. E como é que foi lá no Corinthians? Assim, deu certo? Na tua avaliação, podia ter sido melhor? Né? A minha foi muito boa também. Eu fiz grandes amizades ali no Corinthians. Uma das grandes amizades ali no Corinthians, né, e tal, que vocês têm um conhecimento também, Viola. Esse cara, Ele é foda. Esse cara... Outro também que me ajudou muito, cara, e tal. Ele falou assim, Jorge, fica tranquilo. E era jovem aí, também, pô. E era jovem, Jorge, fica tranquilo e tal. E teve um outro cara, né, que eu tinha também, assim, uma vontade de conhecê-lo, né, cara, na coisa do futebol, né, e que o cara jogava muito e batia a falta muito. Craque Neto. Exatamente. Esse é fera em todos os aspectos isso também. Isso aí, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá no Corinthians, né? E até porque quando eu assistia também alguns jogos, né, me chamava muita atenção a maneira como ele batia a falta, né? Então, assim... um dos maiores cobradores de falta da história do futebol brasileiro. Exatamente. Tem um gol que ele faz no Maracanã, que eu não sei nem de onde aquela bola... Como é que a bola chegou daquele jeito no gol? Isso, do meio campo, né? Em cima do Gilmar. Exatamente, isso aí. Isso aí chamou uma atenção, né, cara, praticamente de todo mundo. Da onde que ele conseguiu fazer aquele gol, Exatamente. Aquilo ali foi coisa, assim, muito legal, muito importante. Até porque, né, cara, ele consegue, né, trazer conseguia, né, trazer as pessoas para ele, né? Porque ele era um cara que muitos gostavam. A torcida do Corinthians amava. Pelo amor de Deus. Ama o cara. Exatamente, né? O cara muito legal, muito gente boa. Que ele resolvia no campo e fora do campo ele tinha uma postura de ídolo. Muito. Tinha mesmo, né? Então, assim, onde eu fico, eu tive um carinho, né, cara, muito grande por eu ter tido essas oportunidades de conhecer muitos jogadores bons, né? Então, como o Neto, né, que eu tive essa oportunidade de jogar com ele, isso para mim foi super importante, né?
E, entre outros clubes também, né, cara, que eu passei, como o Palhinha, né? Uhum. E depois, essa é uma coisa, né, que ainda tocante, né? Porque na época, quando eu fui para a Portuguesa, né, que eu tive a oportunidade de Você sai do Corinthians para Portuguesa? Eu saí do Corinthians para Portuguesa. Né, que eu tive a oportunidade de conhecer o Denner e o Leão. Leão, Emerson Leão. Leão. Era o treinador, né? Aí, cara, eu posso dizer para você que quando eu cheguei na Portuguesa e que eu tive a oportunidade, né? O Leão era o treinador da Portuguesa. Eu falei, tá de sacanagem. É Leão? O Leão que foi o goleiro da seleção brasileira, tal? Não. É ele, sim. Não. Aí, quando é pouco, o cara entra no campo e tal, não sei o que. Eu falei, é o cara mesmo. Puta que pariu. É o Leão, o cara, Então, quer dizer, aquilo ali... Você vivia intensamente, né, cara? Exatamente. Tudo que você assistiu antes, você estava encontrando. Convivendo. Né? Convivendo, né? Com aquelas pessoas ali, né? Que eu ia para o Maracanã e para vê-los, né, jogar. E hoje... Tava junto. Eu estou aqui. Né? Então, quer dizer... Caiu a ficha. Muito, cara, muito. E aí o Leão também, um cara muito gente boa, né, e tal. E, teoricamente, né, ele era um cara que ele era muito firme. Rígido. Isso. Ele tinha essa característica, né, e tal. E daquilo. Então, muita gente, gostava dele, mas ao mesmo tempo dizia, cara, isso aí é muito ignorante. É um ame ou odeio, né? Era lá o cara. Isso, mas era um cara que ali dentro sabia muito de futebol, né? Sabe muito de futebol. Muito. Das 4 linhas, ele sabia muito, exatamente, cara. E hoje, cara, eu tive, né, essas oportunidades de conhecer esses jogadores que eu vi pela televisão e, de repente, eu estou fazendo com eles ali dentro do campo, dentro de um gramado ali e tal, de que eles também participaram. Então, isso para mim foi excelente, cara. Mas dentro de campo, assim, a tua passagem pelo Corinthians, você joga mais, fica mais no banco? Como é que foi a passagem para você ir para a Portuguesa? Quando eu cheguei lá no Corinthians, né, eu participei, né, de um projeto lá, né, para ver se eu tinha condições de ficar lá no Corinthians. E eu fui ali, muitas pessoas me ajudaram muito na coisa, Cláudio Adão, foi um desses, né, e tal, e o Amaral. Né, eles me ajudaram, porque eu fui para o Corinthians e como quarto zagueiro. E aí o Amaral como central. Né, cara, estou aqui do lado do Amaral. Olha só, olha isso, né, e tal. E aí, né, foi aonde eu também aprendi muita coisa do Amaral, que ele posicionava, né, ali, tudo isso. Eu legal, tranquilo. Não, aqui, porque aí se vier o atacante vier aqui, você vem, me cobre. Se de repente o atacante ele for para lá e você sair, eu vou te cobrir, você não precisa não ficar preocupado, eu vou estar lá, vou estar te cobrindo. Então, estou só tentando te ajudar e mostrar para você como joga aqui atrás. Entendeu? Então, isso para mim, cara, não tinha como eu vou, né, ou não vou ouvir esse cara. Se ele está passando as coisas que realmente era a realidade do futebol, né, e principalmente dos zagueiros, que depois de tudo isso que eles falavam comigo, né, eu, quando tinha uma oportunidade, eu ficava em casa vendo jogos também, né, e aí para ver se aquilo que ele estava falando se realmente batia e tal. E realmente batia. Era exatamente aquilo. O zagueiro central, né, porque o zagueiro central ele tinha que ser mais forte do que o quarto zagueiro. O quarto zagueiro ele tinha uma vantagem, né, de cobrir o lateral esquerdo, de cobrir o central, né, e aqueles que eram tecnicamente falando, né, como quarto zagueiro, tinham uma diferença, né, muito grande, entendeu? Então
isso tudo me chamou a atenção. Você chegou a jogar com o Dinamite na Portuguesa? Não, né? Da Portuguesa, não. Não pegou, né? Eu joguei com ele no Vasco, 92. Foi. É. Pô, cara, isso aí era muito, muito, muito legal, muito bom. Sabe? Um cara muito gente boa. Pô. Sabe? Roberto era fantástico. Pô, tecnicamente falando, mas assim, como pessoa, mesmo dentro do campo, pô, você não viu o cara xingar um palavrão dentro do campo, por mais que coisas que poderiam acontecer, mas você não via ele nunca se irritar dentro do campo, né? Ele era capaz de... pô, você quer uma ajuda? Uhum. Aí, às vezes, a gente chega e fala assim, Roberto, aqui dentro, pô, ninguém precisa de ajuda não, cara. O negócio é lá na bola, pô. Então pega aquela bola lá, pô, e faz um gol lá e tal, resolve a parada lá, tá tudo certo. E ele também gostava disso, quando as pessoas, a gente, assim, né, e tal, falava com ele sobre isso, não sei o que e tal. Até porque a gente tentava passar para ele que aquela galera ali estava tudo com ele. Para correr para ele, que ele já estava numa reta final de carreira, né? Isso, estava tudo com ele. E eu falei, Roberto, aqui, cara, todo mundo aqui, essa galera toda aqui, é toda sua. Você é o Dinamite, cara. Você é o cara forte do Vasco. Você é o cara forte de São Januário e daquela torcida ali, entendeu? Então, pô, tudo que você fizer, meu amigo, você pode ficar tranquilo que aqui todo mundo, porra, vai te ajudar. Assim como você fez com muitas outras pessoas. Cara, aquele cara, o Roberto, cara, pô, ele era um cara muito gente boa, sabe? Eu tive esse prazer também de conhecê-lo, de jogar com ele, né? Então, é uma coisa assim que dentro do futebol a gente conhece muitas coisas, né, que nos ajuda e que a gente teve esse prazer, né, cara? Eu fico muito feliz de ter participado do futebol, aonde eu participei com vários jogadores que me ajudaram bastante e que futuramente eu também tive o prazer de ajudar alguns também amigos que dentro do futebol, né, a gente se dava muito bem, né? Vira e mexe, às vezes você rolava algumas situações, mas é uma coisa normal, né? Normal, fazia parte do ser jogo, humano, né? E tal, mas era as coisas ali dentro do campo. Quando chegava do lado de fora, acabava, entrava dentro do vestiário, pô, tudo certo, beleza. Ficava tudo ali, né? Tudo ali mesmo, entendeu? Cara, e assim, 92 é um ano atípico, né? Porque não tem Maracanã no Campeonato Carioca e os clássicos são todos em São Januário, né? Isso para vocês, imagino que tenha sido maravilhoso, né? Porque jogar em casa todos os jogos é muito bom, né? Exatamente. Ajudou muito, né? Ajudou e também nós tivemos a oportunidade de ganhar, né? De ganhar o campeonato. De forma invicta. Exatamente, isso aí. Isso pra gente é muito, muito importante, né, cara? De você chegar, né, teoricamente eu estava chegando, né? Sim. Porque eu cheguei em 90, né? E ainda em 90 eu não estava jogando. Eu praticamente iniciei em 91, eu praticamente iniciei em 92, né, lá no Vasco. E para mim aquilo assim me deu uma situação muito boa, porque eu vi ali jogadores, né, tecnicamente falando, né, que eu conseguia vê-los ali jogando e tal, e como é que cada um, né, gostava, às vezes, assim, de receber a bola, como pô, iria tocar para ele, ou tal, sei o quê. Porque ali, né, nós tínhamos, no Vasco, nós tínhamos ali, tipo, jogadores do meio campo, Bismarck, o Willian, tá? E Giovani, exatamente. Ainda tinha chegado ali Luizinho, Leandro. O Luizinho, isso. O Luizinho veio depois. Né? O Luizinho, ele estava no Botafogo. Isso. O Luizinho, até assim, nós tivemos uma situação
que quando ele veio para o Vasco, né? Muitos, não sei, eu acho que era o Jair Pereira que estava quando o Luizinho veio. Eu não sei se era o Jair ou se era o Lopes. Que quando o Luizinho ele estava para vir, que ele chamou a atenção de muitos atletas lá no Vasco, né? Porque ele era volante, né? Então ele chamou muita atenção. E aí o treinador ele fez uma reunião, né, lá no vestiário, fez uma reunião e tal com os atletas e pedindo, né? 92 eu acho que era Joel, cara, técnico. Não era Joel, não? Quase certeza, no Carioca era Joel Santana. 94 é o Jair Pereira. Pereira, né? É. Então o 92 era o Joel. É o Joel. Isso, então é o Joel, isso aí. Aí o Luizinho, né, cara, ele teve uma força muito grande, porque ninguém, né, não teve como não gostar, né? Todo mundo realmente viu o Luizinho jogando e então todo mundo deu nota 1000 para ele, né? Que era muita disposição, seria, né? Exatamente, que seria um grande jogador, né? Um volante que nós não tínhamos, né? Tecnicamente falando, né? Depois que veio o Leandro, que o Leandro estava na base, né? Foi no americano, voltou. Isso, exatamente. E veio, e aí que chegou, mas o Leandro ainda não tinha uma condição, muito coisa. O Luizinho é um cara já mais experiente, né? Dentro ali do Botafogo. E que realmente deu tudo certo. Deu liga, né? Deu tudo certo, deu a liga. Valdir subindo da base também, artilheiríssimo. Também. Né? Essa época do Valdir também foi boa, né? E né, coisa do Valdir é que eu acho, né, que o Bebeto estava no Vasco. Bebeto estava no Brasileiro, primeiro semestre. Isso. E tinha o Sorato. Tinha o Sorato também. Tinha o Sorato também, né? O Sorato também, assim, não era um jogador, né, Sorato era um fazedor de gols. Podemos falar exatamente. O cara que empurrava para a rede. Verdade, é isso aí. E era um cara muito, muito, muito legal, cara muito tranquilo também, entendeu? Então, realmente, assim, os jogadores que tinha no Vasco, né, cara, pô, era muito legal e todo mundo se dava super bem, entendeu? Não tinha muita coisa assim de briga, de coisa, nada, né? Mas, pô, as coisas ali fluía tudo certinho, tudo tranquilo. Entendeu? Em 92 você joga com o Roberto se despedindo praticamente do futebol e com um cara assim que para mim tá entre os 3 maiores ídolos do Vasco surgindo, que é o Edmundo, né? Caraca. O Edmundo surgindo e o Roberto se despedindo. Você jogou com os dois juntos. Isso, cara. Como é que era o Edmundo aí nessa subida? Era tranquilo, era mais agitado? O Edmundo, cara, foi assim uma situação que a gente tinha um clássico, né? Vasco e Botafogo. E aí nós fomos pro Maracanã, aí todo mundo ficou sentado lá nas cadeiras, né, e tal, para assistir os juniores. Os juniores, exatamente. E aí o Edmundo nessa época, né, ele estava lá, acho que era o Jair Pereira que estava nessa época do Edmundo. Tá? Aí o Edmundo, cara, ele pegou assim 2 bolas, né, do meio campo e ele saiu driblando todo mundo, né, e tal. Só que ele chegou no primeiro lance, né, que ele fez isso tudo e tal, só que ele chegou lá na coisa, ele não fez o gol, né? Aí, sendo que ele veio depois, ele recebeu a bola praticamente no mesmo lugar, né, ali no meio campo, né, e tal. E aí ele saiu também fazendo a mesma coisa, driblando todo mundo e fez o gol.
Então, aquilo ali chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo que estava no estádio. Eu estava no estádio. Eu estava lá? Tava com meu pai lá, tava sentado na arquibancada, todo mundo, ninguém... Quem é esse cara? Exatamente. Quem é esse cara é sensacional. Exatamente. A impressão do Maracanã inteira foi essa. Todo mundo. Lá, a gente, pô, nós estávamos lá na cadeira, nós estávamos vendo, e falou assim, cara, você viu o que esse cara tá fazendo, esse moleque tá fazendo? Sobe ele pro profissional logo. Exatamente. E foi o que aconteceu. Aí eu acho que era o Jair Pereira que era o treinador. E aí ele chegou e falou assim, fala para esse garoto aí que a partir de hoje ele está no profissional, ele não está mais no juniores, não está nos juniores não. A partir de segunda-feira ele tá lá no profissional. Então você vê como é que as coisas acontecem, né? A situação ali do Edmundo, do que ele fez, aquela coisa toda. Assim, era um cara... Edmundo era um cara muito gente boa, né? A gente tem, assim, um conhecimento dele de algumas coisas, né? Aquelas coisas dele lá. Mas a gente fala em termos de futebol. Não, em termos de futebol, não tem o que dizer, pô. Ele é brincadeira. Pô, um puta de um jogador. O cara era coisa... E a gente, até porque a gente sabia, né? Tinha conhecimento dele, pô, todo mundo estava ali todo dia, treinando, jogando e tal. E aí, então, aquilo ali, cara, sempre deu força para todo mundo, né? E principalmente para ele, né? Que chegou ali, pô, todo mundo já sabia, já tinha um conhecimento dele. Então, ele chegou ali para ajudar todo mundo. Né? Então, aquilo ali pra gente também... E foi rápido, né? Bom, impressionante. Bom. Subiu e já deu certo. Exatamente. Entrou no time titular bem. Já começou fazendo gol. Se não me engano, é um jogo que tu faz gol também contra o Corinthians, em São Paulo. Foi um 4-1. Foi isso. Acho que foi o primeiro jogo dele. Foi o primeiro jogo dele, porque tinha o Bebeto, né? Jogaram Bebeto e Edmundo. E o Edmundo, isso. Bebeto e Edmundo. E foi isso mesmo. E foi... que eu fiz o primeiro gol. Foi gol lá no... Foi o teu primeiro gol pelo Vasco ali também? Foi. Foi meu primeiro gol pelo Vasco. Então assim, e era um jogo marcante para você, que você tinha passado pelo Corinthians. Isso, pelo Corinthians, exatamente. Que aquilo ali ficou ali marcado, né? Para você foi tipo assim, poderia ter ficado, tá vendo? Vocês perderam? Mais ou menos. Né? Porque, pô, a torcida do Corinthians, se você fala algumas coisas assim, né? E naquela época, né? Que falasse alguma coisa e tal, se alguma situação daquela coisa que atingisse eles, né, cara? Porra, eles eram bravos. Ia descer ali, meu irmão, ia querer pegar. Porra, meu irmão, tu jogou no Corinthians, pô, agora você tá querendo, empurrar o Corinthians, pra coisa. Quem é você, cara? Os caras eram foda, eles iam. E até porque assim, eles invadiam o campo, invadiam o vestiário, tal. E eles tinham essa coisa de na verdade, eles vinham naquela coisa de assustar, de botar medo, né? Sim. Na rapaziada. Os caras eram foda. Eles tinham um poder disso aí do cacete. Tinha, lá em São Paulo era muito, né? Isso. Corinthians e Palmeiras, assim, as duas torcidas. Isso aí. Mandavam bastante. Cara, era demais. E aí você, contra o Corinthians, faz um gol, você vê o Edmundo surgindo. E aquele time de 92 que ganhou o Carioca, antes o campeonato primeiro foi o Brasileiro, que era invertido, né? Jogava primeiro o Brasileiro, depois jogava o Carioca. Tanto que o Maracanã tem o problema do alambrado justamente no Brasileiro e fecha pro Carioca. Aí você joga em São Januário. O que não deu certo naquele time do Vasco no Brasileiro? Que vocês eram o melhor time e vocês não ganharam o campeonato, hein? Pois é, cara. Que era o melhor time. Pra mim era o melhor time. Só que, assim... O que foi ali que na hora H não deu certo? Eu não sei se, de repente, assim, de treinamentos, né? Não sei se, de repente, a gente não conseguiu ter bons treinamentos naquela fase, né? Ali do coisa. Porque jogadores bons nós tínhamos. Todos. Né? Então, não sei, né? Não vou saber aqui nesse momento, assim, explicar o que aconteceu ali, porque todo mundo tinha um conhecimento muito grande, todo mundo se respeitava muito, né? E não era problema de elenco, então, não tinha isso? Não tinha isso. A gente tinha um grupo fechado com a gente mesmo, era aquela coisa de cada um ajuda cada um.
às vezes você está precisando, né, disso, de uma força e tal, e de repente não tem ninguém, mas nós temos aqui jogadores, temos aqui preparadores e tal, que também ajudavam muito, os preparadores também ajudavam muito, chegava... Acho que o técnico era o Nelsinho, 92, no Campeonato Brasileiro. Pode ser. Acho que era o Nelsinho. Pode ser, Nelsinho. Pode ser. Que eu me lembro perfeitamente, eu estava no Maracanã, vocês goleiam o Flamengo por 4-1. Foi. Vocês fazem um jogo fantástico contra o Flamengo. O Bebeto jogando muito, arrebentando. O Bebeto arrebentou. E aí, na fase final, vocês jogam contra o Flamengo de novo e nada dá certo. Não. Como é que pode? 4-1 na fase de classificação. Final. Pois é, cara. Aí que eu não sei se é aquela coisa, né, de... porque você vai jogar com um clube grande, né, uma final, e aí tem a responsabilidade. Né? Teve umas falhas individuais aí também que comprometeram. Foi. Algumas coisas ali chamavam a atenção, né, nos treinamentos ali e tal, que tinha. Porque eu sempre fui um cara que eu falava. Eu não ficava mudo e tal no jogo, até mesmo nos treinamentos, né? Eu falava, cara, você joga aonde? Você joga onde? Tal, não sei o quê. Pô, você tá jogando, você tá fora da sua área, você tá lá do outro lado, pô, tal, não sei o quê. Não, a sua área aqui, coisa e tal. Pô, eu sou zagueiro. Olha onde eu tô. Tenho fulano, que era o Torres, né? Tem o Torres aqui, ó. Torres joga aqui, pai, eu tô aqui, cara, tal, para de repente ajudar ele, né? E tal. Aí olha onde você tá posicionado. Você tá fora da sua posição e tal. Então, até com isso, cara, aí começou a ter esse negócio e o pessoal mesmo, eles falavam, pô, Jorge, aí, pô, pode continuar falando, cara, pô, que isso aí vai ajudar e tal, não sei o quê. Então, cara, eu já tinha essa coisa, já era minha mesmo de falar, até porque assim, eu não estava falando para desmerecer ninguém. Sim. Entendeu? Era para ajudar. Falando para ajudar, exatamente. Para que o nosso time pudesse crescer dentro do campo, crescer, né, diante do adversário, né? Ficar grande e até para que eles também pudessem respeitar o nosso time. Sim. Né? Então, a gente tinha que falar. Então, tinha muita gente que não entendia. Porra, cara, por que você fala pra caramba, por tal? Eu falei, pois é, cara, eu falo pra cacete para ajudar vocês também, não só a mim. Né? O que eu tô falando aqui é para vocês, assim, de certa forma, até porque, assim, se eu tô falando, é porque eu tenho, né, uma força do treinador que ele me permite, que ele me dá essa brecha. Que era como se fosse já um treinador no campo? Isso. Que ele sentiam, né, e tal, que ele fazia, Jorge, você, porra, você gosta de falar, pô, e tal, não sei o quê, você tem uma boa fala, que você, porra, gosta de, assim, você fala, você posiciona os jogadores, você chama fulano, manda ciclano atacar. Assim, eu sempre tive isso. E na tua opinião, faltou, então, alguma questão nesse sentido para o Vasco conquistar esse título? Olha, assim, não sei, pode ter sido, né, que faltou alguma coisa. Porque assim, já passou muito tempo, já tem aí 32 anos isso, que as coisas passaram. Pô, me lembro eu tava no Maracanã também, eu ia todos os jogos, nessa época meu pai era garoto, 12 anos, 11 anos na verdade. Cara, e assim, eu me lembro de uma falha do Vink num cruzamento, que saiu um gol, né? Que o Regis não consegue pegar. O próprio Regis, nesse lance, acabou falhando. Então, ficou muito marcado na época que o Regis e o Vink falharam, né? Não foi só isso que fez perder, porque tinha um jogo inteiro pela frente. Mas não conseguiu reagir, né? Não. Tinha ali situações ali que às vezes, quando se treinava, né? Os treinadores ali no campo e tal... Algumas coisinhas assim que ficava muito coisa que às vezes tinha os jogadores que não gostavam, né? Tipo,
o treinador às vezes queria mudar a posição. Cara, pô, você joga de fulano, não sei o que tal, como aconteceu com o Cássio. Né? Tinha o Lira. Sim. Né? Então, aí ficava aquela situação onde entra o Lira, entra o Cássio, ou joga o Lira. Não estava bem definido. Não estava. E o Cássio, né, cara, teoricamente, naquela fase ali, ele estava mais firme. Estava muito bem. Muito bom do que o Lira. O Lira, assim, a gente vai dizer que o Lira, pô, não jogava muito. Mas o Cássio estava numa fase melhor. Exatamente. Chegando naquela fase dele que ele já tem que assumir a fase. Né? Mas foi difícil, né? Porque o Lira também, ele não deixava... Lógico. Ele não cabia ao treinador, também. pô. Exatamente, entendeu? Enfim, até isso aí é normal, né? Até porque ninguém vai querer deixar passar... Pô, tá jogando, tu vai abrir para o outro cara entrar? Não vai, pô. Não dá. Faz parte. Exatamente, cara. Então, a gente ali no Vasco, mas todo mundo ali, o pessoal todo, cara, assim, tinha uma amizade muito grande. Entendeu? Então, ninguém ia ali para brigar, para ter confusão, não. E ainda tinha um outro lateral nesse time que era o Eduardo. Era o Eduardo. Exatamente. O Eduardo. Que jogou com o Tipóia no jogo com o Flamengo. Isso. Cara, esse cara também, porra, foi uma das situações no qual que todo mundo aceitou o cara de braços abertos. Né? Porque todo mundo já tinha um conhecimento de como ele era. Né? Então, tinha uns problemas extracampo. Exatamente, quando todo mundo sabia. Mas todo mundo também sabia, que ele com a bola com o pé, ele sabia o que fazer. E que realmente, cara, ele praticamente ajudou pra caramba. Ele ajudou muito. E, um cara que jogava. E muitas das vezes, cara, a gente, em jogos mesmo, a gente, ficava rindo ele fazendo as paradas, porque muitas das vezes, assim, de treinamento, ele chegava e falava assim, eu vou fazer essa aqui, tá, não sei o que, tipo dele, né, e tal. Porque às vezes a gente conversava com ele, porque ele tinha aquela situação de que ele gostava de levar a bola pro fundo do campo do adversário. E aí ele ia levando, tal, não sei o quê, os caras não vinham em cima dele. Então ele ia levando, aí os caras vinham aqui, não sei o que tal. Então, aí quando chegava assim, mais ou menos no bico da grande área, que ele via que os caras não estavam vindo em cima dele, aí ele dava um tapinha, como se a bola fosse sair, mas ele dava esse tapa que era para ele chegar. Aí, aí ele dava esse tapinha, aí ele saía na frente, aí os caras saíam aqui, mas os caras iam protegendo, achando que ele fosse chegar lá, que ele ia cruzar. Então, quando chegava assim, que ele metia, que ia cruzar, aí os caras vinham e abriam, ele dava aquele cortinho para dentro e os caras ficavam. Então, e daquilo ali, cara, nós tivemos, às vezes, muitas situações que ele em determinados momentos, alguns momentos naquela situação dele ali, ele sofria uns pênaltizinhos, né, que todo mundo ajudava. Cara, esse cara, ele era brincadeira, cara. Ele jogava pra caramba, ajudava também a gente pra caramba, né? Mas, assim, tinha essas situações que assim, até então, que a princípio não atrapalhava. A gente via que não atrapalhava ele. O negócio é ele. Ele nos ajuda dentro do campo. Agora, fora do campo, cara, aí é ele e tá tudo certo. O negócio é ele ajudar a gente dentro do campo. Mas era um cara que ajudava muito. Com certeza. E jogava pra cacete. Jogava muito. O Eduardo jogava muito. Aquele elenco era muito forte em 92. Aí vocês vão pra 93, já entra uma nova garotada também, que era o Jean, o Ian, o Hernande, Jardel, que é a galera que vai pro Mundial Sub-20. E aí vocês ganham o bicampeonato carioca já no Maracanã, em cima do Fluminense. Uma final em 3 jogos, que o Bismarck no último perde um pênalti, mas mesmo assim não influenciou nada, o Vasco foi campeão. E o Eurico, nessa época, ele tinha uma obsessão pelo tricampeonato, que o Vasco era o único clube grande do Rio que não tinha um tricampeonato.
Então, assim, como é que era isso, o Eurico, com vocês ali? Ele falava muito sobre isso? Como é que era a cobrança dele? Ele, por exemplo, ele ficava na sala dele, né? Aham. A sala dele, por exemplo, aqui, né? A sala dele ficava para cá. Sendo que tinha uma portinha que às vezes ele saía ali, ele não deixava ninguém ver ele, não. Ah, é? Ele saía escondidinho ali e ficava vendo os treinos, né? E tal, ali naquela coisa toda, ele ficava vendo como é que estava indo e tal, não sei o quê. Pô, estava tudo certo, estava tudo legal, e tal. Aí, às vezes, ele ia lá pro vestiário e tal, aí ele conversava com os treinadores primeiro, né, e tal, não sei o quê. E se estava legal, se o treino foi tudo bem, está tudo tranquilo, e fulano tá bem, ciclano, beltrano e tal. Era um verdadeiro gestor, né? Isso. Prestava atenção em tudo. Tudo. Ele ficava na sala dele, mas ele não ficava na sala dele para ele fazer alguma coisa, não. Ele ficava na sala dele para ele ver, para assistir tudo, coisas que ele para ele ver. Então ele assistia ali, né? E depois ele ia lá, se ele tivesse que cobrar, ele cobrava dos jogadores ali dentro do vestiário para todo mundo ver. Não era escondido, não. Na frente de todo mundo. Era na frente de todo mundo. Mas era com respeito? Chamava... Não, ele não maltratava ninguém, entendeu? Até porque todo mundo tinha um conhecimento, né, que o Eurico, cara, ele era vascaíno. Ele defendia o Vasco como ninguém. Exatamente. Então, aquilo ali, né, o que ele pedia, o que ele falava, né, para os atletas, né, que realmente, cara, ele sempre dizia, cara, vocês estão jogando num clube que vocês têm condições de ser campeões, né? Vocês não estão jogando num clube, que vocês não podem ser campeões. E aqui, né, nós temos jogadores de time grande, não é jogadores de time pequeno, nós temos jogadores de time grande. Vocês estão aqui porque nós temos conhecimento de quem são vocês. Então, se vocês estão aqui, é porque vocês têm condições de fazer o que vocês têm que fazer. Então, ele levantava o moral de todo mundo. De todo mundo. Agora, tinha momentos, né, que às vezes sempre assim, aconteciam, né, de um e outro, de repente, ali dentro do campo mesmo, fazer alguma bobeira, né? Aí ele chamava na sala dele. Ah, é? Aí ele chamava na sala dele. Dentro de campo, se o cara errasse, ele conversava com o cara? Não. Ele esperava sim. Mas chamava o cara na sala dele? Na sala dele. Mas isso não é papel do técnico, de repente? A princípio sim. Mas com o Eurico, não. Ele não é que ele não fazia, que ele fazia sempre, né? Mas tinha algumas vezes que ele chegava e falava, fulano, vai lá na minha sala que eu quero falar com você. Caramba. Porque assim, a grande mídia, ela sempre fez do Eurico assim, tentou colocar no Eurico o papel de um cara que dava medo nos outros. Isso. Mas vocês, jogadores que trabalhavam com ele, vocês tinham esse medo ou vocês viam o cara como um cara que estava ali para ajudar? Não, ele era um cara que tinha exatamente isso, né? Ele tinha essas situações assim do comportamento dele, né? Era de ser violento, e em outro momento, ele era um cara que queria ajudar todo mundo, tal. Ele tinha exatamente assim essas duas coisas, né? Ele gostava de ajudar e, ao mesmo tempo, se ele via se alguém estivesse fazendo alguma coisa, não sei o que tal, ele chamava atenção. Mas aí tá no papel dele. Sim. Cobrar e tá no papel dele. Porque ele era o vice-presidente. É isso, tava tudo nas costas dele. Exato. Se desse errado, era culpa dele. E era o que ele fazia. Exatamente isso. Ele chamava a atenção dos caras, né? De todo mundo. Não era só de um. Não é porque é o Edmundo, não é porque é o Romário. Falava com todo mundo. Ele falava com todo mundo. E a mesma coisa que se ele tivesse que fazer, né, e tal, ele fazia. Só que ele chega e fala assim, vai lá na minha sala, eu quero conversar com você e tal, não sei o quê. Né? Então, tinha essa situação dele. Tem alguma história tua com ele? Olha,
Tem uma história, cara, minha com ele, assim, né? Que a gente, por exemplo, às vezes acontecia algumas situações dentro dos treinamentos e tal, não sei o quê, que às vezes, pô, certos companheiros e tal, não sei o quê, porra, assim, deixava você irritado com certas coisas que aconteciam no treinamento, aquela coisa toda, não sei o que e tal. Aí aquela coisa que eu tinha, coisa de chamar a atenção. Sim. Né? Então, mas não era só no jogo, no treino também chamava, Claro, aquela coisa toda. Assim, era o teu espírito de liderança. Não é aquela, exato, mas também assim, não é de você querer botar o seu parceiro lá embaixo. Não, nada disso. Eu não estou, tipo assim, não estou chamando a sua atenção. Eu estou conversando com você para corrigir. Exatamente, como é o treinamento, né? O seu posicionamento, entendeu? Porque no jogo, se isso aqui acontecer, vai dar ruim. Exatamente. Então, quer dizer, a gente não pode deixar essa brecha, né? Então, era o que a gente procurava conversar e falar com vários deles. E também aquele negócio, falava para eles, não é porque que eu estou falando com você, você não pode falar comigo. Aqui, cara, aqui... É de igual para igual. Exato. Todo mundo tem... a gente se ajuda. Cara, a nossa camisa é a mesma. Na hora que perde, perdeu todo mundo. Ganhou todo mundo. Isso aí, entendeu? Então, a gente tinha essa situação. Mas ali no Vasco, cara, o mais importante ali era que todo mundo... assim, não tinha nada de confusão, nada de briga, coisa, nada. Todo mundo se dava bem, né? Enfim. E com o Eurico, como é que foi isso aí? Você ia contar a história? Era assim, uma coisa que ele falava, algumas situações que ele vinha chegando, né, e tal, e às vezes a gente estava dentro do vestiário, né? Mas você não está vendo ninguém, tal, né? E coisa. Às vezes tinha uns que via, Eurico tá chegando aí, tal, não sei o quê. Não é assim, mas sendo que a gente estava falando um negócio de jogo, não estava falando nada de coisa dele, coisa não. Falava negócio de jogos e tal, ou entre a gente, não sei o que e tal. Mas ele não gostava que a gente falasse sobre coisa assim de jogos. Ele não queria que a gente falasse dentro do vestiário. Ah, é? Ele não assim, quem tem que falar dentro do vestiário é o treinador, não é vocês, jogadores e tal. É o treinador que tem que falar dentro do vestiário e tal, não sei o quê. Por quê? Por que vocês querem falar? Vocês são treinadores ou jogadores? A coisa dele, né? Ele já mandava essa letra. Vocês são jogadores ou treinadores? Que vocês querem falar? Mas ele, assim, ele falava não com essa coisa assim de intimidade, todo mundo quietinho e tal. Ele rasgava mesmo, falava alto, cacete. Porra, o que você quer? Você tem que fazer. O treinador tá ali, ó. Vocês querem saber que tal? Pergunta a ele. Vai lá e pergunta a ele o que você tem que fazer, como é que você tem que jogar. Não é você que tem que falar para fulano, beltrano, ciclano. Ele tinha essa situação, entendeu? Mas depois ele vinha, ele entrava dentro do vestiário, chamava todo mundo. Aí a gente chegava e falava, fudeu, vai tomar dura de novo. Cara, vai dar outra dura e tal, não sei o quê. Aí ele vinha, aí a gente reunia todo mundo, tal, aí ele entrava no meio da galera, e eu falei, fudeu, da merda, caralho. Eurico, pô. Exatamente. Aí daqui a pouco ele vinha, pedia desculpa. Caramba! Eu só quero pedir desculpa para vocês, que eu não tenho nada a ver, com coisa, não sei o quê, mas eu quero que vocês me entendam, né? Porque isso também mexe comigo. Porque eu praticamente eu me considero que eu sou igual a vocês. Eu estou lá dentro do campo junto com vocês, eu estou dentro do vestiário e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, eu estou aqui para que a gente possa ganhar, não perder e tal, não sei o quê. Então, eu também, tudo bem, eu não sou treinador, eu não sou jogador, né, e tal, eu sou vice-presidente. Então, com o seu vice-presidente, eu acho que eu também posso falar alguma coisa.
né? Eu não falar sobre do treinador. Não. Agora, eu posso chamar a atenção de alguns jogadores, né? Por quê? Porque vocês estão aqui, vocês são pagos para fazer isso, né? Vocês não são pagos para não... Ele tinha essas situações, entendeu? E tal, e aí ele mandava essa. Que, na verdade, cara, assim, todo mundo já sabia. É o Eurico Miranda, parceiro. Pô, é isso. É o Eurico Miranda. Esse aí é o Eurico Miranda. Entendeu? Ele chamava a atenção de todo mundo, dos jogadores, coisa, né? Que muitas das vezes todo mundo já sabia, cara, que ele ficava lá na coisa lá, vendo o treino. Agora, tinha um cara também que ajudava a gente pra cacete, cara, o Paulo Angione. Paulo Angione. O Paulo Angione, que ele era Hoje está no Fluminense. Hoje está lá no Fluminense, exatamente. Então, o Paulo, ele ajudava a gente pra caramba. Ele, às vezes, ele ia lá no Eurico e ele ia conversar com o Eurico. Né? Fazia uma ponte. Isso, exatamente. Isso ele fazia, entendeu? O seu Paulo era gente... Salvava a pele de vocês de vez em quando? Muito, muito. Ele era do cacete. Todo mundo gostava dele, cara. Todo mundo era amarradão nele, até porque ele tinha um conhecimento muito grande, entendeu? Com todo mundo ali. Às vezes ele chamava também para ir lá na sala dele, vai lá na sala que eu quero conversar com você e tal, não sei o quê, porque, o seu vice, não sei o quê, ele tá vendo algumas coisas que não tá agradando a ele e tal, então eu vou conversar com você para que ele não venha, porque se ele vier conversar com você, tu já sabe. Aí é pior. Então ele ajudava muito vocês. Isso. Pra cacete, cara. Ele chamava, às vezes ele chamava a gente pra ir na sala dele, aí ele, conversava com a gente, tal, não sei o quê. Assim, ele não era daquele de... Às vezes, ele não chamava só um, não. Ele chamava uns 3, 4, mais ou menos, não para a sala ficar cheia, entendeu? E nem para o Eurico perceber, né? Ele botava uns 3 lá e aí, conversava sobre algumas situações e tal, que o Eurico não gostava, que estava vendo, às vezes até num treinamento nosso que, acontecia e tal. Era uma das coisas como, por exemplo, se tivesse briga, entendeu? Nos treinamentos, principalmente quando tinha coletivo. Porque quando tinha coletivo, vira e mexe, por exemplo, tá ali jogando não sei o que tal, aí, fulano vai lá, não sei o que tal, te dá uma caneta. Tu não vai gostar, entendeu? E aí, tu vai chegar e Aí ele tava lá na sala, ele via aquela porra ali, aí ele descia e ia falar. Ele falava pra gente, isso aí, por que você bateu nele? Ele não é seu parceiro, você não tem que bater nele, não. Bate nos outros, bate. Por que nos outros lá você não bate? Quando você tá... Por que lá no coisa? Eu fico lá do lado de fora, eu tô vendo lá os jogos de vocês, não sei o que tal. Vocês tomam caneta lá e você, ainda quer abraçar o cara, quer dar abraçadinha, quer dar beijinho, Ele era foda, hein? Ele era foda, cara, ele era foda. Aí, não tem, não, doutor, não tem isso aí não e tal. Não tem isso aí não. E como é que eu tô lá? Eu tô vendo. Entendeu? Ele era foda. Ele ia aos jogos, né, e tal. Ele ficava vendo, entendeu? E aí, cara, ele era, cara, assim, ele era foda. A gente já entendia, né, sobre ele. Vocês sabiam tudo que ele fazia, com a forma dele agir. E, do cara assim, cara, ele só vai no vestiário, né, por um problema. É se neguinho começar a discutir dentro do vestiário. Aí ele entra. E eu, você deu mole, alguma coisa que aconteceu no jogo e tal, não sei o quê, ou no treinamento, né? Mas a coisa assim de jogos e tal, ele não falava muito, não. Ele falava agora no treinamento, porque ele estava assistindo e tal. E aí o coisa dele é alguém, se de repente acontecesse isso de, você tomar um drible do seu companheiro, né, ali no coletivo e tal, não sei o quê, aí ele ia. Aí ele ia e chamava. Aí falava,
Você não tem que dar porrada no seu companheiro, não. Você tem que dar porrada, porra, no lado do outro, lá, não sei o que tal. E que você não faz. Às vezes ele dava dura na galera toda. Ô Jorge, queria que você falasse do Denner, cara, porque assim, foi um puta de um jogador, seria seleção brasileira a vida inteira, se infelizmente não tivesse morrido. Como é que foi aquela semana que vocês perdem o Denner e era um campeonato que o Vasco queria muito, que era o tricampeonato? Como é que foi aquele momento sem o Denner e a passagem do Denner? Como é que foi? Cara, assim, eu posso até falar um pouco por mim, né? Porque eu conheci o Denner antes de eu vestir a camisa do Vasco e até dele ir também para o Vasco, né? Que foi na Portuguesa. E ali eu conheci o Denner ali, né? E nós ficamos assim muito amigos, porque ele era um moleque muito gente boa, né? Era um moleque que gostava de fazer o que ele fazia, né? Pô, dentro do campo ele jogava demais. Espetacular. Pô, jogava demais. Espetacular. Porra, ele fazia coisas que ninguém acreditava, né? Situações, porra, ele dava uns drible, né? Que praticamente ninguém conseguia fazer uns dribles. E ele dizia que ele achava um drible bonito, mais bonito que um gol. Exatamente. Isso aí. Que realmente poderia dizer que era isso mesmo, né? E ele também, ele era um rapaz, um garoto, cara, que ele respeitava muitas pessoas, ele não era nada daquele garoto de que não sei o quê, vai se fuder, vai tomar... Não tinha isso. Não tinha nada disso e tal, até porque, não foi por esse motivo, né? Claro, o negócio dele ter ido para o Vasco foi sobre as condições de jogo dele. Uhum. Então, isso fez ele ir lá para o Vasco, não de repente, chamar atenção, não. Ele foi para lá porque das condições técnicas dele. Então, por isso que ele acabou indo lá para o Vasco. E, cara, ali todo mundo gostou. Porque todo mundo tinha conhecimento de quem era. Pô, tem um craque desse do lado, pô. Pois é, e sabia o que ele poderia fazer para ajudar a gente, né? Então, com isso, né, tal. Só que, infelizmente, né, cara, isso acabou não progredir, né? Não deu tempo. Do que acabou acontecendo com ele, né? E assim, eu tô assim até falando, né, porque quando aconteceu aquilo ali, né, e tal, cara, porra, aí quando falaram que ele bateu com o carro lá na lagoa, tal, não sei o quê, eu falei, que isso, cara? Pô, como é que pode, cara? Eu saí correndo, entrei dentro do meu... Eu fui do jeito que eu tava. Entrei dentro do meu carro e fui lá pra lagoa para ver se realmente, porra, era ele, porra, que tinha acontecido e tal, não sei o quê. Porra, quando eu cheguei lá, cara, porra, que eu vi o cara, eu falei, puta que pariu, cara. Porra. Aí, tipo assim, cara, acabou ali. Aí não era mais futebol, era... Acabou ali e tal, porra. Cara, assim, você não conseguia. Eu não, porra, sabe, caiu. Desabou. Tudo. Porra, porque, assim, porra, assim, coisa, né, cara, por que ele, né? Por que, pô, por que, porra, aconteceu isso com esse garoto aqui, cara? Pô, é um garoto. Porra, cara, no auge. Acho que ele tinha... Acho que... 20, sei lá. Não, era 22 para 23, ou 23 para 24. Era muito novinho ainda. Cara, vida inteira pela frente. Exatamente. Aí, porra, como é que aconteceu isso, cara? Pô, tal, uma coisa aqui, né? Aí, pô, coisa que... Parece que o cara dormiu dentro do carro, né? E ele tava dormindo, ele tava de carona, tava dormindo. Ele nem sentiu. Exato, isso aí. Cara, foi... Forcado pelo cinto. Pelo cinto, exato. Aí, pô, impressionante, cara. Como é que, pô, cara, um moleque desse sim, né, cara? Acontece uma situação dessa e acabou. Cara... Foi muito triste na época e assim... Principalmente quando, assim, você tem uma amizade, né? Uhum. Com a pessoa. Não é o futebol ali é o colega, é o amigo. É o amigo, porra. É o amigo que, porra, você tá aí, teve todos os dias com ele e tal, né, cara? Então, aquilo ali realmente, porra,
machuca. E como é que foi para reerguer? Porque no final de semana teve jogo. Não era para ter tido jogo. Não. Era para terem parado e falar, ó, o Vasco joga daqui a não sei quantos dias. Porque não... condição psicológica tu não tinha, ninguém tinha. Não, cara, aí tem uma situação mais ou menos, né, que, por exemplo, com o Eurico, né, pessoal que fazia Federação? da federação, Era o Eduardo Viana, caixa d'água. exatamente. Aí o Eurico tinha uma força com Era ele, muito amigo, né? Só que depois que essas coisas, depois que ele saiu, mas muita gente, né, não gostava do Eurico, Sim. entendeu? Então, Quem não era Vasco não gostava do Eurico. exatamente, não tinha um conhecimento dele, não tinha nada. Então, cara, muitas coisas ali que quem podia fazer coisa para ferrar o Eurico, Faziam. Uhum. Entendeu? Porque os caras, todo mundo ali de coisa que foi, os caras só queriam ferrar ele. Uhum. Queria maltratar o Eurico. E aí era o Vasco, por consequência. Ele era também, tudo bem. Lógico que a gente também tem conhecimento que claro. era um cara, gente... Não era santo também. Não, né? Mas fazia pelo Vasco. Exato. E as pessoas não entendiam isso. Né? Eles achavam que, não sei o quê... Não era coisa. Só que muita gente, cara, não gostava dele. Só que ali, cara, era um momento que as pessoas não viram um ser humano, né, cara? Não, exatamente. Só pensaram no campeonato e não viram um ser humano. Exatamente. Aí, cara, aquilo ali, assim, machucou muitos jogadores ali, pô, todo no Vasco, naquela fase, naquela época ali, pô, tal, assim, pô, todo mundo sentiu. Claro. Entendeu? Sobre aquilo, como é... Que aí a pergunta que era feita, como é que nós vamos jogar? Pois é. Né? Como é que foi? Perante a isso, esse acontecimento, pô, tal, não sei o quê, como é que a gente vai fazer para jogar? Aí, cara, nós fizemos uma reunião, nossa, dentro do vestiário, tá? E, enfim, né? Não há como fazer alguma coisa para que não tenha o jogo. Vai ter. Claro que nós gostaríamos que não tivesse, até porque para que a gente pudesse ir ver a pessoa, né, que estava com a gente, pô, tal, né, só que a gente não pode, né, então o que nós temos que fazer é dar continuidade ao nosso trabalho, né, que é o que a gente tem que fazer, porque também a gente depende disso aqui. Né? Não adianta a gente querer fazer alguma coisa, nós já falamos, já tentamos, e ninguém teve um conhecimento, o porquê. Né? Então, vamos fazer aqui a nossa parte, né? E seja o que Deus quiser. Mas vocês meio que se fecharam para jogar por ele, nesse caso aí? Também. Que assim, também. Teoricamente ele estava ali, ele queria, Sim. E vocês jogaram também por isso. Com né? certeza. E fizemos isso praticamente por ele, né? Que era um amigo, estava junto com a gente sempre, né? E um garoto que muito gente boa, né? Lidava bem com todo mundo gostava dele, né? O Maradona aplaudiu o cara, pô. Isso aí. Todo mundo gostava dele, né? Então a gente realmente ficamos muito tristes, cara. Assim, assim, houve até uma situação que muitos não queriam jogar. Sim. Entendeu? Mas o fato de a gente se não entrasse em campo, acho que é perder os pontos. Então, esse foi o motivo no qual nós jogamos naquele jogo. Até quem mesmo falou sobre isso, que ele não podia chegar lá, porra, e tirar o jogo, né, e tal, não sei o quê. Se ele pudesse, ele tiraria o Eurico. Entendeu? Mas eu não posso. Não dava. Entendeu? Eu não posso. Então, eu entendo, claro, né, que é o nosso jogador e coisa e tal, assim como vocês, né? E era Vasco e Flamengo. Exatamente. E ele falou que eu entendo, né, que não teria também
ter esse jogo, teria que ser antecipado, né, coisa e tal, não sei o quê, mas nesse momento eu não estou conseguindo, porque todo mundo, eles querem que tenha o jogo. Por quê? Né? O Vasco Porque, perder. porque o jogador não é deles. É isso. E aí, prejudicar o Vasco e ajudar os outros, todo mundo se fechou contra o Vasco. Isso aí, exatamente. É exatamente isso. Mas aí vocês jogam... Eu achei uma covardia. Foi uma covardia, pô. Claro que foi. Foi uma covardia, porque não era contra o Vasco ali era contra o ser humano, Isso, pô. Exatamente. Não era contra o Vasco. Mas aí vocês ainda entram em campo, o jogo termina empatado, mas durante o jogo tem muita provocação da torcida do Flamengo também, né? Como é que vocês lidaram com isso de dentro do campo, ficar ouvindo musiquinha? O Denner já morreu, só falta o Valdir. Tinha um monte de coisa assim, que assim, é totalmente fora do contexto. Cara, foi super difícil. Foi difícil pra caramba, porque muita gente assim estava sentindo, né, a situação, né? Assim, a gente via muitos amigos nossos, principalmente nos nossos treinamentos lá no Vasco, muitos amigos que não estavam conseguindo treinar direito, né? E muitos coisas chorando, né? Normal. Porque não conseguiam reagir naquela situação, porque sobre a situação qual eu conheci, do que aconteceu, né? Então, mas não dependia da gente. Nós até tentamos também fazer que não tivesse o jogo, né? Nós chegamos a pedir, né, através dos repórteres que estavam lá no treinamento, a gente chegou a pedir, todos os jogadores já estavam lá, pediram para que não pudesse ter o treinamento, o jogo, né, tal, devido à situação no qual aconteceu. Como é que nós vamos entrar em campo para jogar? Hoje em dia o jogo não aconteceria. Hoje em dia não iam deixar acontecer. Isso, exatamente. Mudou muito. Mudou. Não aconteceria. Eles deram continuidade. Nem o caixa d'água conseguiu lá na federação. Era arbitral, votação. Não conseguiu. Não rolou. Exatamente. Mas no campo vocês se comportaram de uma forma muito boa. O Vasco jogou muito bem aquele jogo, né? Foi um empate. Eu acho que o Jardel faz o gol. E a torcida cantando contra. Vocês lidaram muito bem com isso, né? Sim. Mas, assim, nós conversamos, nós fazíamos isso, nós conversávamos muito, né? Não só, de repente, por causa de jogo, mas também sobre companheiros, às vezes o que está acontecendo e tal, para se a gente consegue ajudar ou não e tal, não sei o quê. Como eu falei para você, o time, né, do Vasco, cara, como eu te falei, além de ser todos amigos, né, nós tínhamos assim um grupo que todo mundo se defendiam e todo mundo tipo morria pelo amigo. Então era um pelo outro no campo. Era exatamente, entendeu? Então a gente levava aquilo para dentro do campo. E foi o que rolou. Exatamente. Entendeu? Então, isso foi uma coisa muito, muito boa, né? Que até então eu nunca tinha visto dentro de outros clubes que eu joguei. Eu nunca vi uma situação como ela. Não estou condenando ninguém, claro. não, mas eu nunca vi isso, né? O fato do grupo, né? E praticamente, cara, eu acho até que eu vi que acho que não teve não teve um jogador que ficou em casa e não foi lá pro cemitério. Lógico. Dele lá e tal, né? Mas teve vários jogadores, vários atletas que foram lá no enterro dele. E aí o Vasco é tricampeão com 2 do Jardel, que entra no lugar justamente do Denner, né? O destino é fogo. E o Jardel era um personagem, né? Era um cara muito engraçado, né? É um cara muito engraçado. É verdade. O Jardel, ele é até engraçado, né? Porque quando ele ficava vendo os treinamentos nossos lá, ele ainda estava na base, tá? Mas teve umas situações que quando ele entrava lá, né, e coisa,
e pedia para treinar. E às vezes tinha um treinador que deixava ele treinar e tal. E tinha momentos, né, que a gente fazia cruzamentos para ele, que era o que ele gostava. Né? Então a gente fazia cruzamento dentro da área e tal. E aquilo ali chamou muito a nossa atenção de todo mundo, porque todo mundo via, né, que assim, o ponto forte dele eram as bolas altas. Até porque ele tinha boa estatura. E ele tinha uma, assim, quando ele conseguia subir para cabecear, ele era fácil, era foda de pegar. Porque assim, ele tinha uma cabeça assim muito boa. Muitos têm boa estatura e não conseguem fazer o que ele fazia, porra. Ele era foda. E aquilo ali foi levando ele para frente. Então, mas aí no chão vocês achavam ele abaixo? Porque a torcida do Vasco reclamava muito dele, porque ele só era bom no alto. Não tinha jeito. A gente conversava com ele e a gente explicava a ele exatamente isso. Para que ele não vinha muito atrás, entendeu? Que, cara... Se ele participasse... Vamos ser sinceros, tá? Você não tem condições de vir aqui para pegar a bola. Tá, você vai pegar a bola, você tá de costas, você vai pegar a bola. Você vai fazer o quê? Né? O seu ponto forte é a área. Lá que é o seu ponto forte. Ali é que você vai brigar. Por quê? E aí você vai pegar aqui, né? Você fala com Cássio, você fala com Vink, você fala com Pimentel e tal, que para eles botarem a bola, você gosta da onde? Você gosta da bola no primeiro pau? Não. Você gosta ali dentro, no meio? Não. Você gosta um pouco? Então, você gosta aqui? Então fala para eles que você gosta aqui, que aqui ninguém vai ganhar de você. É isso. Entendeu? E tal, não sei o quê. E aí acabou acontecendo. Cara, ele em determinados momentos e tal, né, o negócio acabou fluindo. Né? Que ele, dentro da área, ele começou... Mortal. Exatamente. Depois o mundo viu, né? Isso. Porra, lá em Portugal ele é rei, pô. Isso aí. Exatamente. Ele é rei, ele fez gol de tudo que é jeito, em tudo que é lugar que ele jogou. Exatamente. E no Grêmio também, campeão da Libertadores. Grêmio, campeão. Porra, o Arce só fazia aquele arco, a bola caía certinho nele. Isso aí. Cara, ele acabou surpreendendo todo mundo. Sim. Né? Porque ninguém conhecia o Jardel. Aí, convenhamos, no início ninguém esperava que fosse dar o que deu. Exatamente, isso aí. Né? E, cara, assim... Todo mundo ficou feliz por ele, entendeu? Dele ter conseguido, né, atingir, porque ali no Vasco ninguém jamais acreditava nele, entendeu? Ninguém acreditava que ele ia conseguir e tal, não sei o quê, né? Então, quer dizer, e aí o fato, né, de quando ele foi pro Grêmio, até porque, pô, Filipão, né, cara? Estilo de jogo do Filipão é esse. Calhou certinho. Exatamente. Pô, boas mãos laterais. Todo mundo ficou feliz, cara, por ele. Ficamos felizão por ele, cara, porque a gente estava tentando ajudar ele, até porque, assim, não é que o fato dele ser grandalhão, não tinha uma técnica muito boa, tal, não sei o quê, mas ele mesmo, cara, ele começou a mostrar para todo mundo o ponto forte dele, entendeu? Dentro da área. É isso. Entendeu? E resolveu. O Jorge, a gente está encaminhando aqui para o final. Aliás, galera, se inscrevam aqui no canal. Vamos ativar o sininho também aqui Na Cabine Podcast. Queria falar por último da tua passagem pelo Flamengo, porque também tem episódios interessantes, né? Flamengo um clube gigantesco. E você joga num momento em que o Flamengo tem Sávio, Romário e Edmundo. Todo mundo imaginava que ia explodir, que ia ser um negócio de outro planeta, que o Flamengo ia arrebentar e não deu muito certo, né? Foi. Realmente ali foi o contrário, né? Tinha até musiquinha da arquibancada, que é o pior ataque do mundo, pior ataque, para um pouquinho, descansa um pouquinho, Sávio, Romário e Edmundo. Ali, cara, ali aconteceu naquela época,
né? O treinador nosso ali naquela hora era o Vanderlei. Vanderlei. Né? Feraça. Isso. E ali começou a acontecer certas coisas que, assim, que a gente não podia falar. Uhum. Entendeu? A gente não podia falar. Mas hoje pode. Hoje, Conta aí pra gente. Agora eu posso falar coisa. Porque, cara, estava tendo uma confusão grande ali no Flamengo na época, né? Que era entre o Vanderlei e o Romário. Uhum. Entendeu? O pessoal noticiava, mas não tinha tantos detalhes como vocês tinham lá dentro. Estava tendo uma confusão danada, muito grande, entre o Vanderlei e o Romário. Assim, nós tínhamos uma situação, né, que todo mundo conhecia o Romário. Uhum. Tá? Então, até porque naquela época o Romário foi considerado o melhor jogador do mundo. E era mesmo. Né? E aí o Vanderlei, né, era vaidoso, o melhor treinador. Né? Só que aí ele queria fazer coisas que o Romário não aceitava. Uhum. Aí ele começava a falar um monte de coisas. Assim, aí chegou aqui, uma delas chegava até o Romário, e o Romário não estava gostando. Tá? Então, essas situações, cara, assim, acabou levando para dentro do campo. Que, com relação a essa situação, Romário, Sávio, Edmundo, né? Tinha o Amoroso. Ainda tinha o Amoroso, Amoroso e tal. Caracaço também. Exato. Então, isso tudo estava mexendo com eles, né? Porque a situação das brigas com o Romário e com o Vanderlei. Entendeu? Esse era o que aconteceu naquela época entre os dois ali. Influenciou em tudo. E aí, claro, chamava muito, né? Vira e mexe, o Kleber Leite, que era o presidente, chamava para fazer reunião, para falar, para conversar e tal. Porque o Romário é o melhor jogador do mundo, isso pra gente é uma coisa muito boa, é muito grande, tal. Vanderlei, você é o melhor treinador do país, cara. Você quer tal, você quer... Só que o Vanderlei, ele queria ser maior do que o Romário. Entendeu? Uhum. Tipo, aquela coisa assim, tudo bem, sabe falar. Ele tinha algumas situações no qual que às vezes ele gritava com o Romário. O Romário não ia aceitar isso nunca. Pra você ver, entendeu? Ele gritava, Romário, tem que fazer não sei o quê. Caraca. Logo com quem, pô? O melhor jogador do mundo. Isso aí. Pois é, essa situação. O cara é o melhor jogador do mundo. Você vai usar esses termos para falar com ele dentro do campo? Loucura. Cheio de repórter. Loucura. Todo mundo ali fora, não sei o quê, tá todo mundo vendo. E nessa época vocês tinham a imprensa inteira colada acompanhando. Exatamente, todo mundo. Não é como é hoje. Ali, não, todo mundo ali praticamente no dentro campo. do campo. Ouvindo tudo e vendo tudo. Então, isso tudo, aquilo ali, aí o Vanderlei... Aí que acabou acontecendo. O Romário, chamou todos os atletas, né? Fizemos ele, né, fez a reunião dentro do vestiário, explicou qual o motivo da reunião, né? E que ele não estava entendendo por que o Vanderlei estava tratando ele daquele jeito, né? Eu estou fazendo a minha parte, né? Fazendo o meu trabalho. Fazia muito gol, pô. Exatamente. E aí ele não conseguia entender. Porque, na verdade, cara, não chegou só a ser ele, não. Todo mundo. Entendi. Entendeu? Todo mundo, assim, nós víamos dentro do campo e tal, realmente, a maneira como o Vanderlei falava
falava dele. Não é porque eu não tenho nada a ver com o Vanderlei. Sim, né? claro, mas era o momento. Conheço e tal, não sei o quê. Exatamente, o momento ali. E aí, né, do coisa ali, dos problemas, era ali dentro do campo, né? Então aquilo começou a afetar o Romário, porque ele só chamava a atenção do Romário, né? Dentro do campo e tal. Então aquilo ali começou a ficar, o Romário começou a ficar já chateado e tal, não sei o quê, porque ele tratava todo mundo bem e tal, não sei o quê, e às vezes o Romário, ele foi. Não sei se de repente porque o Romário era o melhor do mundo, porra, e ele era o melhor do Brasil. Então, A vaidade pegou. A vaidade pegou. Exatamente. Então teve essa parada, né, que acabou acontecendo, né, com relação a isso. Aí o Romário contratou, quer dizer, chamou todo mundo para fazer uma reunião com relação ao que estava acontecendo, né? E aí todo mundo foi. Ele conversou com todo mundo, falou lá com todo mundo, por tal, que não estava gostando da situação do Vanderlei, não sei o que tal. E ele chegou a colocar que ele iria colocar para o presidente, né, que se o presidente o que o presidente ia querer, ele ou o Vanderlei. Pô. Entendeu? Nessa queda de braço aí. Isso. Foi exatamente. E aí isso acabou acontecendo. Foi. Tá? Então, e essa parada, a saída do Vanderlei, foi exatamente isso. E logo depois o Romário vai para o Valência também para uma rápida passagem e volta. Isso aí. Entendeu? Porque o Romário, ele tinha uma força muito grande com o Kleber Leite. E com os jogadores também, né? Também. Porque é assim, o Romário com os jogadores, sim, pelo que eu ouço da galera da tua época, todo mundo gostava dele. Sim, o Romário, assim, ele tinha o jeito dele, mas ele não era nada... Não atrapalhava ninguém. Não. Ele até, pelo contrário, ele chegava às vezes com o pessoal e falava, precisa de alguma coisa aí, não sei o que eu puder te ajudar, pô, eu te ajudo, pô, tá, não sei o que. Ele, com relação a essas situações assim e tal, de ajudar as pessoas, ele era muito bom. Uhum. Ele é, né? Porque até hoje ainda não aconteceu nem nada. Então, cara, assim, eu tinha um conhecimento com o Romário, porque era grande, né? E a gente dava super bem, né? Tratava bem, coisa e tal, eu tinha respeito com todo mundo. Enfim, claro que às vezes acontece certas coisas dentro do campo, mas isso aí você entra dentro do vestiário e tal. Resolve. Resolve ali, acabou, pô, tal, não sei o que. Não, foi sem querer, desculpa, coisa e tal. Entendeu? Então, era o que acontecia. Entendeu? Então, quer dizer, o problema maior foi esse. Que não, assim, eu também, a coisa que o Vanderlei que não soube levar as coisas. Sim. Entendeu? E aí ele chegava porque do jeito que ele falava, cara... Não era respeitoso. Ninguém ia aceitar. Não era respeitoso. Exatamente. Entendi. Entendeu? Então, porra, foi isso que aconteceu. Ô Jorge, pra gente fechar de fato, o que você faz hoje da vida? Você pretende seguir no futebol, fazendo alguma coisa? Porque eu me lembro que você chegou a trabalhar no Botafogo, fora das 4 linhas, né? Fui. Já cheguei lá no Botafogo, o pessoal lá, mas não consegui dar continuidade, porque eu ainda eu não tinha ainda, né, feito curso e tal, não sei o quê. Aí depois que aconteceu isso, eu decidi fazer o curso para treinador, né, ou para gerente. Entendi. E tal. Aí eu comecei a fazer, né? Mas acabou não dando, né, porque o tempo estava curto, né, e enfim, coisa. Então aí eu tentei ainda dar um tempo e tal para pensar, e eu ainda consegui trabalhar, né, no futebol como treinador, né? Eu fui para Goiânia, cheguei a trabalhar lá no Rio Verde, clube lá do Rio Verde, trabalhei lá com eles lá como treinador, e teve lá o presidente de lá deles
do Rio Verde até chegou a me chamar lá na sala dele para conversar comigo, que ele estava muito satisfeito, né, pelo que estava acontecendo e tal, e que até mesmo a imprensa lá do Rio Verde, né, que é de Goiânia, eles também fizeram lá tiveram lá umas conversas sobre, né, o trabalho que estava tendo lá, que todo mundo estava satisfeito, porque ninguém, assim, viu que o Rio Verde nunca chegou a fazer, né, um campeonato daquele ali, né, porque o Rio Verde praticamente sempre chegava em terceiro, quarto, quinto lugar, né? E naquela situação ali, que coisa, o Rio Verde estava em primeiro lugar, né, do campeonato e tal, né? E acabou sendo campeão. E aí, né, o presidente, ele até me chamou, conversou comigo e tal, não sei o quê. Só que eu estava recebendo uma outra situação no qual eu poderia ir, que era do Botafogo, né? E aí eu Optou por ir. optei de ir para o Botafogo. Assim, Botafogo assim, né, é uma diferença muito grande. Claro. Tá? Então, não dá para a gente medir, né, o Botafogo com o Rio Verde. Não tem como. Né? Não tem como, exatamente. Então, acabou ali acontecendo. Então, eu até mesmo fui lá, conversei com o presidente, com eles e tal, entendi que eles conversaram comigo, né? E eu entendi a situação. Eu falei, não estou aqui para prejudicar ninguém, né? Eu quero ajudar. Então, se eu saindo, eu vou ajudar vocês, então eu dou prioridade e saio e tudo certo. E aí eu acabei fazendo isso, entendeu? Aí ficou numa situação, né, no qual que muita gente falou, dizendo que, Jorge, eu sei que e tal, teve até um comentário saindo de que muitos hoje em dia, né, aquela coisa sei que e tal, porra, cara, ninguém gosta de treinador negro, entendeu? Aí começou a vir essa situação, né, de treinador negro. Ninguém consegue colocar um treinador negro. Aí, tipo, porra, você vê aí o campeonato. Tem poucos mesmo. Entendeu? Ainda naquela situação, nossa, e tal, que é um absurdo, né, cara? Não tinha um treinador negro. Que é um absurdo, né? Porque, porra... Exatamente. Estamos em 2024 e ainda tem esse... Porra, é inacreditável, né, cara? É duro. Esse foi um dos motivos, né? Treinador negro. Que até hoje existe isso. Existe, né? Infelizmente. Exatamente. Você vê pouquíssimos. O Roger Machado, o Cristóvão, que não está conseguindo mais trabalho também. Isso. E, cara, tô aqui pensando aqui, você não vê mais, pô. É isso aí. É muito pouco. Exatamente. Você acha que é por conta desse preconceito? Eu acho. Porque não tem explicação. Os nossos melhores jogadores, grande parte, são negros, né? Então, assim... Também. Então, por que não tem técnico? Exatamente. Aí, até em relação a isso, eu acabei... Desanimei. Aí eu acabei dando um tempo para mim, né? E hoje, cara, assim, eu praticamente saí um pouco fora do esporte, né? E tal. Hoje eu trabalho na prefeitura de Niterói, né? E até mesmo semana passada tiveram lá, tem dois não são clubes, mas assim, de garotada, né? E tal, tipo escolinha. Escolinha. Né? Aí tem a escolinha. Então, aí tem duas escolinhas que eles estão me chamando para trabalhar lá com eles, com a garotada. Inclusive, essa semana teve um rapaz que
ele até me falou comigo, pô, tá, não sei o quê, coisa e tal, blá, 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 e eu acho que eu vou fechar com ele. Vai sim, porque cara. Porque tem muita coisa para passar de conhecimento. Tem sim. Tem um rapaz, tem um outro cara também, que ele é da Inter de Milão. Ele conseguiu fazer a escolinha da franquia da Inter de Milão aqui. Isso, aqui. E aí ele faz lá, né? E ele fez contato comigo perguntando se eu estava em algum lugar, não sei o quê. Não estou em lugar. Aí ele, pô, você. E aí em Niterói, né? Com a gente? Niterói. Franquia. A franquia, lá em Niterói. Lá nas Charitas. Uhum. Aí ele perguntou se eu queria. Eu falei, vou, tal, não sei o quê. E pode ser. Porque também teve um outro rapaz que também ele está fazendo, só que o dele é lá em Santa Bárbara. Já fica mais um pouquinho longe. Mas assim, o campo lá da Santa Bárbara, o clube e tal, tem tudo certinho, tudo bonitinho, tudo legal. Aí eu tô vendo, agora eu vou ver qual dos dois. Qual projeto você se encaixa melhor. Eu vou me encaixar, exatamente. Pode ser que, de repente, esse que eu falei de Santa Bárbara, eu acho que ele vai, porque ele tá me ligando todo dia. Então tá querendo muito. Pois é, ele tá me ligando todo dia. Embora lá o outro lá, que coisa, eu até conheço um pouco mais ele, né? Coisa não só através do de futebol, coisa também, que ele tá na dele lá, não tá falando nada e tal, não sei o quê. Então, assim, eu tô pensando na coisa, e de repente o cara que tá aqui, né, até o nome dele é Ricardo, ele tá coisas que você tá querendo. Então, de repente, é para ser. Exatamente. Então, de repente, eu vou ficar com ele. É isso. E aí... Seja o que Deus quiser. Jorge, obrigado pela participação. Obrigado. Cara, foi muito bom te receber. Obrigado a vocês aí, cara. Pô, você deu muitas alegrias para as torcidas que você defendeu, né? O Vasco, acho que mais o Vasco, né? Onde você ganhou mais títulos, né? O Botafogo você jogou muito bem também. O Valdir Luiz trabalha comigo, te adora, tá sempre falando de você. Pô, avisa quando ele vier para tomar um café, não sei o que, ele trabalha comigo lá na Rádio Nacional e na TV Brasil. Pô, legal, cara. Ó, você manda um abração para ele, Valdir. Que o Valdir, cara, ele é um cara muito gente boa comigo. E ele tá tentando me ajudar. Ele vai conseguir. Ele tá tentando me ajudar. Ele é bom nisso. Ele tá dizendo que ele vai me botar para ser... Caramba, agora deu um branco. Mas vai dar certo. Vai fazer comentarista. De ser comentarista da Série D. Então vamos torcer. Entendeu? Vem aí o campeonato. Exatamente. Aí ele fala comigo. De repente você faz um jogo comigo, que eu narro esses jogos da Série D, quem narra sou eu. Aí, ó, tá vendo? De repente isso acontece. Ele falou, Jorgeão, vou botar você para ser o comentarista da Série D. Tá afim? Falei, quero, pode me botar lá e tal, não sei o quê. Então, aí ele tá vendo isso aí. Vamos ver, vamos torcer. Jorge, valeu mesmo. Tamo junto, galera. Obrigado aí você, tá? Prazerzaço. Se inscrevam aqui na Cabine Podcast, ativem o sininho, deixem um like. Esse foi o episódio 11 com o ex-zagueiro Jorge Luiz. Tamo junto, galera.